Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão assistir esse vídeo. A gente está aqui para dar continuidade a um projeto da Divisão de Promoção de Saúde, né, pertence à Coordenadoria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Esse projeto, chamado Promoção de Saúde à Distância, foi desenvolvido para atender, nesse momento, a demanda dos servidores, né, por orientação, apoio e atendimento remoto, enquanto perdurarem as determinações de isolamento social determinadas nesse momento de pandemia. Meu nome é Fernanda Berriel, eu sou assistente social, né, do tribunal e trabalho lá na Coordenadoria de Saúde, e estou aqui hoje com a Lília para a gente bater um papo sobre orientações para os gestores para como eles podem melhorar, né, a sua atuação nesse momento de pandemia, para como eles podem ajudar os seus servidores em relação aos cuidados de saúde que são necessários para esse momento. Então, eu vou pedir para a Lília se apresentar. Primeiro, vou agradecer a Lília por ter aceitado o convite, né, de fazer esse bate-papo aqui comigo. E eu estou muito feliz e agradecida, Lília. Eu que estou agradecida e honrada, né, de poder estar aqui com vocês, depois de 27 anos, né, de trabalho prestados ao tribunal. Me aposentei agora em dezembro de 2019. Desses 27 anos, eu trabalhei praticamente 14 anos em Campos, no interior, né, lá como quase que o tempo todo como assistente juiz. E em 2006 eu vim para o Rio para assumir a direção da segunda vara do Rio, com a doutora Raquel Braga, que é juíza titular, e fiquei até 2011 na vara, e de 2011 até me aposentar eu fiquei no gabinete da doutora Cláudia Freire e trabalhando na modalidade do teletrabalho, né? Então eu tenho essa experiência como gestora e como servidora no teletrabalho. E aí, agora, para completar, eu comecei a fazer o mestrado em psicologia social e eu estou investigando, né, para escrever o meu projeto sobre o teletrabalho, a liderança, né, do teletrabalho e o impacto disso no bem-estar e na saúde mental e física dos trabalhadores, né, dos servidores, no caso, né. Sim, e Lília, a gente estava conversando, né, sobre essa questão, assim, de quão atípica é essa situação de pandemia, né? Então, ela pegou a todos nós, né, de surpresa e tendo que nos adaptar, né? Exige uma adaptação de todos nós servidores que fomos colocados, né, no trabalho em casa por determinações institucionais, e estamos tendo que nos adaptar. A gente sabe que os processos de adaptação, eles exigem diversos recursos e estratégias para que a gente consiga responder a essa demanda. E que é um processo custoso, né? Tanto materialmente como psiquicamente, aliado ao próprio estresse, né? Ao medo, ansiedade, né? Gerados pela situação da pandemia. Então, a gente tem a questão de uma adaptação relacionada ao trabalho e um estado de alerta, né, relacionado à pandemia que a gente está tendo que dar conta. E essa adaptação é muito custosa, né, também psiquicamente. Então, é por isso que a gente está focando em oferecer, né, para os gestores um apoio para que eles se sintam um pouco, sintam também o nosso suporte a eles nesse momento, para que eles possam lidar melhor com essas adaptações que fazem parte, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que olhar para esse momento de pandemia com o olhar, né, para esse momento com o olhar de pandemia, né, para a rotina com essa lente da pandemia, e não o contrário, né? A gente olhar com uma lente normal para o momento de pandemia. Isso vai requerer que diversos ajustes sejam feitos para que esse processo de trabalho aconteça da melhor forma possível, né?
Com certeza. Inclusive, assim, você vê o teletrabalho num contexto normal começou já há mais de 10 anos no tribunal, né? E ele foi regulamentado em 2019, porque assim é um processo lento, né? Que vem aos poucos e tudo. Foi regulamentado em 2019. Agora o tribunal está tendo todo um cuidado, um carinho, né? Que eu sei até através do setor da divisão de promoção de saúde, né? Está tendo todo um acompanhamento com quem ingressa no teletrabalho, tudo, né, fazendo questionário social, fazendo todo um carinho mesmo em torno disso, e agora, infelizmente, foi uma imposição, né, o teletrabalho para quase todo mundo, e aí pegou todo mundo de surpresa, né, não houve planejamento, e assim, a culpa não é de ninguém, porque todo mundo está na mesma situação, e foi uma imposição mesmo circunstancial, né, contingencial. E aí, assim, essa imposição, você vê, a própria CLT fala que o teletrabalho vai ser por mútuo consentimento, né? E no nosso caso, agora teve que ser imposto, né? Porque a gente não teve muita saída, né? Até porque a gente, como servidor público, temos que prestar um serviço ao povo, à população, à sociedade, né? E aí esse serviço, principalmente na nossa área trabalhista, né, não pode agora parar. Então a gente precisa continuar. E aí agora saiu a portaria, né, do CNJ estabelecendo que o teletrabalho será por tempo indeterminado. A princípio saíram 2 portarias fixando por prazo determinado e agora por prazo indeterminado, porque a gente ainda não sabe até quando isso tudo vai prosseguir, né? E então, assim, nesse contexto da pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado, pegando até um gancho no que você falou, que a gente tem que tomar cuidado assim, para não associar essa crise que a gente está vivendo agora com o teletrabalho, porque a gente corre o risco, né, da gente sempre associar o teletrabalho à crise. Por quê? Porque foi uma imposição do momento da crise, né, o teletrabalho. Então, tem que ter esse olhar, né, de, como você falou, né, de olhar como um momento singular e não generalizado, né, não um contexto normal. E aí, assim, os gestores estão tendo muitas dificuldades também. A gente, como eu posso falar, porque eu fui, né, gestora e atuei no teletrabalho como subalterna, eu não era chefe, não era assessora nem nada, e eu tenho a visão dos 2 lados, né. Então, assim, você vê, a maioria dos gestores que estão agora gerindo o teletrabalho nunca atuaram no teletrabalho. Então, isso faz uma grande diferença, porque a gente também não Até sabe... porque as funções gerenciais, né? Até porque as Exatamente. funções gerenciais, né, não estão Não, permitidas, né, no teletrabalho, né? Exatamente, o próprio Então, ato regulamenta isso, que quem está nas funções gerenciais não pode atuar no teletrabalho. Então, essa é uma também novidade, né? é uma questão que tem que ser observada, né? E aí, assim, há gestores que estão tendo mais dificuldades porque tem um perfil mais controlador, né? Tem um perfil mais de dificuldade de delegar, né? Então, assim, tem que ficar atento para isso, porque uma das coisas que a gente estuda quando fala sobre o teletrabalho é a mudança da cultura organizacional com relação às competências do gestor, porque aí teria que ser observar uma liderança mais horizontal e não vertical, um contexto de dar mais autonomia ao empregado, né, dele participar mais, de delegar, né, de pensar mais no que ele vai entregar do que no modo como ele vai realizar aquilo. Então, tem toda uma cultura por trás disso, né, todo um cuidado de gestão de competências e tudo que é de uma outra área que não é a área que a gente vai abordar aqui agora, né, mas que influenciam diretamente, né, nessa gestão. Sim, a gente está aqui, né, com foco na questão da saúde, do cuidado para esse momento. A gente toca em pontos de gestão e de organização do trabalho, porque eles são fundamentais para a gente entender a saúde, né? A gente sabe que o trabalho ele tem uma centralidade na constituição da identidade, né, e do sujeito. Então,
o nosso objetivo nesse momento é justamente dar algum suporte no sentido de que o trabalho continue podendo ser um ponto de segurança, de apoio, de suporte, né? Já que o mundo está numa situação de insegurança, de vulnerabilidade. Então, se o gestor conseguir nesse momento se colocar como um espelho para o servidor, né? Como alguém que ele pode sentir segurança nessa relação, isso vai ser fundamental para a manutenção da saúde. E aí, como a gente estava conversando, é fundamental desde o início, assim, que todos tenham claro essa diferença entre o teletrabalho e o trabalho em casa no contexto de pandemia. Isso é fundamental que fique claro, né? Tanto para o servidor quanto para o gestor. E porque o teletrabalho, como você colocou, né, ele tem outras características, ele é regulamentado, ele é de comum acordo, os servidores se preparam para realizá-los, né, eles reestruturam a sua casa, né, o seu espaço para poder ter um escritório, ter um mobiliário adequado, ter os equipamentos, né, tem uma rede de suporte de serviços para atender o caso de servidores que têm filhos, né? Então, tem empregada doméstica, tem faxineira, tem a escola, tem a creche, tem os avós, né? Todo esse suporte nesse momento que está bloqueado, né? Está impossível de ser acessado. Então, a gente tem que frisar que, inclusive para os teletrabalhadores, esse suporte também está impedido nesse momento. Então, nem o teletrabalhador está em condições normais. Ele está com filhos em casa que tem que usar o computador para fazer aula online, ou a esposa ou o marido que também estão tendo que usar para um eventual trabalho à distância também. Então, essa divisão dos ambientes, a divisão dos equipamentos, ela, né, eu tenho relatos de que ela foi muito comum, tem sido muito comum, né, por mais que os servidores venham fazendo as adaptações, isso ainda é uma realidade. Então, a gente tem que olhar para as condições reais, as condições objetivas, entender como esse servidor está se estruturando para vivenciar esse momento. E o gestor ter claro que trabalho em casa não é a mesma coisa que teletrabalho. Sim, até algumas pessoas, nesses meus estudos, eu estou observando, assistindo algumas lives sobre o assunto também, tudo. Há pessoas que estão usando a nomenclatura de trabalho remoto para usar agora no contexto da pandemia e teletrabalho no contexto normal. Só que alguns autores escrevem o teletrabalho também, usam, né, a nomenclatura de trabalho remoto por teletrabalho normal. Então, é bom, assim, deixar claro, né, essa diferença, né, que é importante por causa disso, dessa associação que pode vir, e aí pode vir até a ter um retrocesso, né, com relação ao teletrabalho, que, por um lado, agora, eu acredito que seja mais fácil, depois do contexto da pandemia, continuar o teletrabalho e abrir para até mais pessoas. Mas, por outro lado, vai ter essa questão de algumas pessoas pegarem uma certa aversão à modalidade do teletrabalho por conta da crise, da associação com a crise. Então, isso é uma coisa que é bom até o gestor procurar conscientizar os servidores disso, da importância de deixar bem claro isso, né, essa diferença. Sim, exatamente, dar esse suporte no sentido de, né, dizer, olha, está difícil agora, né, reconhecer que está difícil, reconhecer que estão todos fazendo os esforços, né, para entregar o melhor resultado, para continuar tendo uma boa produtividade, mas que depois, né, que passar e realmente foi efetivado no teletrabalho, vai ser diferente, porque essas condições necessárias, né, para o teletrabalho, elas vão poder, aos poucos, voltar à sua rotina. Isso é um ponto fundamental. Uma outra coisa que eu achei interessante, que tanto da minha experiência quanto de relato, porque eu, coincidentemente, agora eu estou dando aula, um curso à distância, né, na Exacs. E aí uma das colegas comentou na sala do cafezinho, que lá no curso tem uma sala do cafezinho para conversar coisas fora do curso, né, e aí ela comentou com relação, assim, porque há em alguns setores uma certa competição entre o presencial e o teletrabalhador, né?
tipo assim, né, que o teletrabalho seria um prêmio, né, para o servidor. E aí agora que todos, ou quase todos estão no teletrabalho, parece que está havendo uma maior empatia, ou deveria estar havendo, né, de quem era do presencial, entender como que é o dia a dia, apesar da gente não estar no contexto normal, né, mas já está conseguindo enxergar melhor, né, como que é a realidade de um teletrabalhador, que tudo não são flores, né, o teletrabalho também não é tão, assim, maravilhoso como alguns pensam, né, então, eu estou falando isso para a gente poder pegar essa experiência, né, como um ponto positivo, no sentido de criar uma maior empatia, né, da gente procurar não falar do que a gente não conhece, né, tomar cuidado com isso. Né? Então, assim, eu achei interessante essa abordagem, né, de quem ainda nunca tinha trabalhado e agora está vendo como que é a situação de quem, né, está nessa situação e agora... Eu queria contar aqui um fato, Lília, relacionado a isso, que conversando com um diretor, que um dia estava trabalhando de casa, e aí ele me relatou o seguinte: olha, eu me programei para começar a trabalhar às 7 da manhã, para poder terminar, né, para cumprir minha jornada, terminar ali, né, cedo, para poder fazer outras coisas, aproveitar o dia, fazer uma atividade física, né, e fazer outras coisas da vida. E aí ele falou que não conseguiu, que ele ficou até a noite enrolado e sentiu uma super dificuldade de ter a mesma eficácia do que no seu trabalho presencial. Então, isso que você falou é super importante, porque se colocar no lugar, ter essa oportunidade de estar vivenciando o lugar do outro, né, pode ter esse efeito positivo de criar uma maior empatia entre os servidores que estão no trabalho remoto e que estão no trabalho presencial, né? Certamente, os dois têm suas vantagens e têm suas desvantagens, né? E é por isso que a gente sempre, quando eu faço as entrevistas lá para os servidores que estão formalizando o teletrabalho, eu sempre presto várias orientações nesse sentido de se observar, de ver se está sendo bom, de se está compensando, né? Porque pode ser que não seja nem para todo mundo, né? Tem gente que não vai conseguir se adaptar muito bem. E que está tudo bem, e que é normal dizer, olha, não é para mim. Né? Eu rendo melhor no trabalho presencial. Isso que você está falando, a literatura, apesar de ser escassa ainda nessa matéria do teletrabalho, principalmente no Brasil, mas ela já relata isso, né? E dentre outros estudos que eu li, artigos científicos, tem um de uma pesquisadora que investigou o TST, que é uma realidade bem parecida com a nossa, né? E ela cita isso, que o teletrabalho, primeiro, uma questão que é bem interessante, que ela fala, que o teletrabalho, num contexto normal, ele foi pensado para o servidor ter mais qualidade de vida. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado de associá-lo a ele à crise, porque agora, se bobear, ele está impactando a qualidade de vida do servidor, né, o teletrabalho. Então, com relação a esse ponto que você falou, que o teletrabalho não é para todo mundo, as pesquisas que eu tenho lido do teletrabalho num contexto normal, né, a maioria diz que o servidor que é mais introvertido, mais tímido e tudo, ele tem até uma motivação maior quando ele entra para o teletrabalho, né, e a produtividade também, porque ele não gosta muito de ficar naquelas conversas, naquele ambiente, tudo. Então, assim, o teletrabalho para ele é benefício, né? Agora, isso depende muito, né, de pessoa para pessoa, cada um reage de uma forma, né? E aí, assim, a gente está falando do teletrabalho num contexto normal, né? Agora, nesse contexto agora, o que o gestor e os servidores têm que ter em mente é que a rotina, né, foi quebrada, e que para manter agora, nesse contexto, a saúde física e mental, é preciso a gente criar novos hábitos, né? E aí, isso é uma coisa muito importante, porque o servidor que está no teletrabalho tem que prestar atenção agora nessa autogestão.
E o gestor tem que orientar o seu servidor a ter esses cuidados de autogestão, porque alguns não estavam acostumados, porque não estavam no teletrabalho, né, nessa modalidade. Então, assim, isso é tão importante que, às vezes, a pessoa está tendo o mesmo volume de trabalho, mas pela desorganização, se ele não tiver uma disciplina, ele vai parecer para ele que ele está com excesso de trabalho. Então, por isso que é importante se imbuir desses hábitos de disciplina, de autogestão, para poder ter uma certa orientação para seguir e você conseguir ter uma produtividade melhor, menos estresse, né, um bem-estar melhor. Né? Sim, e quanto a isso, Lília, assim, acho que é importante pontuar que assim, é esperado, né, que de 1/3 a metade da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, dos estudos realizados em pandemia, que as pessoas apresentem alguma manifestação psicopatológica. Então, tem que se levar em consideração isso, né, quando você coloca aí as metas, né, coloca os objetivos, exatamente, a produtividade desse momento, e justamente por isso, acho que esse é o grande objetivo aqui, né, do nosso debate, é tentar encontrar uma melhor forma de unir tanto a produtividade quanto a saúde e o bem-estar, né, dos servidores possível nesse momento que é atípico, né? Então, a gente tem que levar em consideração que estão todos em estado de alerta, né? Isso é fundamental, o estado de alerta, para que a gente se proteja e proteja os outros nesse momento, mas isso é um fator estressante, né? Um fator com que nos certeza. coloca, né, numa situação de ansiedade, de medo, de estresse, né? Exatamente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, assim, a empatia, nesse caso, vai ser de mão dupla, porque o servidor tem que ter empatia com o gestor, né, com o chefe, primeiro, porque o gestor não teve planejamento, não por culpa dele, por imposição da contingência, do contingenciamento da circunstância. E então ele, né, foi uma coisa imposta, que foi obrigatório, todo mundo tem que seguir. Então, assim, o servidor também tem que ter uma empatia com ele. A maioria dos gestores nunca trabalharam nessa modalidade, até porque há um impedimento pelo próprio regulamento, né? E o gestor, o diretor, o chefe, tem que ter também empatia com o servidor por causa do contexto que está sendo servido. Então, são vários fatores, porque, assim, primeiro que a questão da própria pandemia gera um medo, a questão da finitude, porque a gente está lidando muito com a finitude. A gente não tem uma cultura de lidar com a finitude, só quando vem uma circunstância como essa, né? Então, a gente está vendo muito de perto a morte, o contágio, né? Pessoas, cada dia, aumentam mais as pessoas próximas que estão sendo contagiadas. Então, o gestor tem que levar isso em consideração, que não pode cobrar a mesma produtividade que cobrava num contexto normal. Então, sim, tem que pensar isso. Tem que levar em consideração que muitos servidores não tinham o material de trabalho para trabalhar em casa, os servidores que não ainda trabalhavam na modalidade de teletrabalho. Tem gente que relatou para mim no curso que teve que comprar agora computador, e aí tem gente que está tendo que firmar horário com o marido, porque o marido também usa o mesmo computador, ou o filho que está fazendo aula online. Então, assim, tem que levar em consideração que as crianças que estão dentro de casa, porque também não estão indo para a escola, tem que levar em consideração que a empregada não está indo trabalhar para não contagiar, nem ser contaminada. Então, assim, são muitos fatores que têm que ser levados em consideração. Sem contar os fatores também econômicos e políticos, porque, por exemplo, toda essa questão da nova regulamentação, da suspensão do trabalho, né, todas essas reformas trabalhistas, isso atinge muito de perto a gente, né, no Tribunal Regional do Trabalho, por toda a nossa história, por todo o contexto que a gente está envolvido, né? Então, assim, até lá remotamente com a relação à extinção da justiça do trabalho, que tem também um contexto. Exatamente. Isso tudo mexe com o nosso emocional. Mexe, né? Isso aí mexe muito. Exatamente. E aí, quando mexe com o emocional, o corpo reage. Então, é o emocional e o físico, né? Então, atinge todo o bem-estar do trabalhador.
Então, assim, o gestor tem que procurar ter esse cuidado também de orientar a sua equipe também com relação a esses cuidados com a autogestão. E aí, assim, uma dica que é muito boa para quem está no teletrabalho é fixar um local da casa onde ele vai trabalhar, porque fica sinalizado para a própria família, para os filhos, para o marido, que quando você está ali, você não pode ser interrompido. É claro, entre aspas, né? Porque, claro que pode ser interrompido, mas, assim, isso, psicologicamente, emocionalmente, surte um efeito, né? De você fixar um local. Então, assim, são dicas pequenas, mas que fazem grande diferença. Levar em consideração que no começo vai ser, né, difícil, mas que no começo causa uma irritabilidade, porque você, né, pode ter determinado um local para reservar, para se fazer isso, e você combina com a família toda que, olha, estou aqui, estou no momento de trabalho, por favor, não me interrompam agora, e aí daqui a pouco vem, né, porque a gente sabe que os servidores têm composições familiares muito diversas, né, tem casais com filhos, casais sem filhos, servidores que moram sozinhos, né, servidores com filhos com idades muito diferentes, filhos autistas, filhos com outras deficiências, outras doenças que demandam muitos cuidados, ou idosos que moram junto com esses familiares. Então, a gente tem que ver na prática assim, qual é a condição, né, da pessoa conseguir se isolar de fato, conseguir não ser interrompida. Você tem ali, como exatamente. Eu falei, essas diversas configurações. Então, no começo, eu acho, pode gerar assim, uma grande irritabilidade, porque você fala assim, pô, eu combinei que não pode me interromper, que eu estou aqui no momento de trabalho. E vai ter interrupção, né? Eles vão quebrar essa regra, porque demora para a gente assimilar isso, né? Tem o fato das crianças, né, estarem entediadas de ficar em casa o tempo todo, estarem com as cobranças, como você falou, do trabalho à distância. Então, né, todos estão funcionando de forma diferente. Mas essa orientação de que procura um local e um horário para fazer o trabalho é fundamental, porque aquilo vai virando aos poucos, nenhuma rotina imposta de uma hora para outra, né? Exatamente. Mas aos poucos vai se configurando, vai se mantendo uma rotina que permite uma melhor acomodação, para que você consiga ir dando conta das múltiplas funções e tarefas que todos nós estamos acumulando nesse momento. Exatamente. E assim, eu tenho muitos relatos, porque eu estou em 5 ou 6 grupos no Zap, todos do tribunal, cada um de uma área diferente, né? Mesmo aposentada, eu continuo tendo esse contato. Então, assim, eu estou tendo muito relato de mulheres que estão no teletrabalho, que estão tendo muita dificuldade. Por quê? Aí vem a questão, né, cultural, a questão que a gente convive no dia a dia da sociedade. Primeiro que filho, quando está em casa, geralmente procura mãe, né? Sim. Aí tem essas dificuldades. Segundo, a questão do machismo estrutural, aí já entra para outro lado, né? Que, então, assim, é uma coisa legal também da gente tentar alertar os homens, né, os servidores, para procurarem... não é ajudar, é dividir as tarefas com suas esposas. Exatamente. Né? Porque eles acham, eu vi uma live que ele falou que ele estava ajudando a esposa. Então, assim, não é ajudar, é dividir, a responsabilidade é dos dois, né? Mas ainda culturalmente é normal falar isso, né? Exatamente, mas para isso, assim, é fundamental nesse momento, você tocou num ponto que também ia abordar, que é preciso ter uma conversa franca e clara sobre divisão de tarefas nesse momento. Exatamente. E incluir todos os participantes, né, todos os moradores da casa, inclusive as crianças, por menores que sejam, né, a partir dos 2 anos de idade, 3 anos, já conseguem participar. Você fala, 2 anos é muito pequeno? Sim, é muito pequeno, mas tem algumas coisas que eles podem fazer que não é uma execução da tarefa completa, da melhor forma, mas é uma forma de participar e de, aos poucos, se acostumando à questão da divisão de tarefas, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e
Aqui ela tem várias atividades, como, por exemplo, guardar os talheres na gaveta. Isso, Ela faz isso super bem, uma coisa super simples. Eu coloco lá o potinho e aí ela vai e divide. isso Entre aí. inúmeras Uma outras atividade que tarefas, seja proporcional à idade dela, né? proporcional à idade dela. Exatamente. É claro que a gente não pode romantizar e dizer assim, né, que os filhos participando, a gente vai deixar de ter uma sobrecarga. Né? O adulto ele tem o papel de preparar esse ambiente para que as crianças consigam fazer uma etapa do trabalho, que claro que já dividindo auxilia muito, mas a gente sabe que mesmo assim sobra mais, né, mais trabalho para os adultos, né? Com certeza. Principalmente porque agora a gente está com uma exigência de uma higiene, né, uma higienização de tudo que chega da rua, que é muito, demanda muito tempo, né? Desgaste. Então, a gente. E fora isso, a gente tem as outras cobranças também, que eu acho importante a gente falar assim, né? Porque a gente tem muito material divulgado como trabalhar bem em casa durante a pandemia. Isso tem, se você procurar na internet, tem muita coisa, mas é um checklist que às vezes pode nos angustiar um pouco, porque você fala, tem que pegar sol, tem que se alimentar bem, tem que dar conta das tarefas da casa, tem que trabalhar, né, tem que fazer exercício físico, né, tem que ter um tempo de lazer. Então, e a lista é grande. E aí pode dar uma certa angústia o fato de você não estar conseguindo fazer tudo isso. E Exatamente. realmente é impossível. Eu diria assim que é possível você fazer o cumprimento diário de todas essas orientações. Então, é ter a calma e ver assim, né, como você falou, eleger algumas prioridades e dividir isso durante uma semana, não é tudo num dia. Então, eleger as prioridades daquele dia. Eu acho que uma coisa que me ajuda, eu acho importante também, é no final do dia você ver, não que você não conseguiu, mas ter o olhar para o positivo, né? O que eu consegui dessa lista que eu tinha para fazer hoje? Caiu. Oi, acho que voltei. Oi, voltou. Voltei. Então, eu estava dizendo que acho que é importante a gente valorizar no final do dia tudo que a gente conseguiu fazer, né? Porque como a gente está muito ansioso, muito irritado, muito sobrecarregado, a gente tende a falar: ai, meu dia foi perdido, não consegui fazer nada, mas você estava lá, uma listinha do que você tinha para fazer. Com certeza você conseguiu dar conta de algumas coisas e fala: não, eu consegui. Certo, uma coisa ou outra eu não consegui, vou deixar para o dia seguinte, aquilo entra na prioridade, né, do dia seguinte. E acho que isso é importante para, né, como você colocou em uma das orientações, é a questão de colocar esses objetivos claros, aí pensando mais no gestor, né, objetivos claros, específicos para os servidores nesse momento, né, deixar bem objetivo o que se espera desse servidor, porque quando ele conseguir fazer essa entrega, né, ele vai sentir essa sensação de conforto, né, de conseguir dar conta disso. Isso causa um Exatamente. bem-estar e é importante para a saúde mental. Outro relato também que eu tive foi de uma colega que, por exemplo, eu faço terapia e estou fazendo online no contexto da pandemia. Aí eu fui questionar por que ela não estava fazendo. Aí você vê a falta de empatia minha, né? Ela tem uma mãe idosa em casa e uma filha pequena. Ela não, num apartamento muito pequeno, ela não tem como falar mantendo o sigilo, né, dentro de casa com a psicóloga. Então, ela não está conseguindo, porque a filha toda hora interrompe, a mãe também esquece e tal, não sei o que, enfim. Ou seja, na hora que ela mais precisaria de ter um apoio psicológico, ela não está tendo. Então, assim, essa empatia, o gestor vai ter que exercitar agora, né? Vai ter que ter essa escuta ativa, essa empatia com essas questões, cada um na sua individualidade, né? Que um tem parentes, tem pai e mãe morando junto, idoso, tem criança pequena, cada um com a sua individualidade. E tem aquele também que mora sozinho.
e aí está se sentindo só, né? E aí tem necessidade de falar, de ser visto, né? Então, assim, dentro do possível, né? O gestor também oferecer um apoio, assim, nessa área, essa parte, assim, né? Até talvez um pouco individualizado dentro do possível. Claro que ele também está passando por dificuldade, né? Mas ter essa escutativa Sim. e essa empatia, né? E aí, assim, a outra coisa é Mas assim. acho que isso é fundamental. Só para apontar isso que você falou que isso é fundamental, assim, porque parece que você está cobrando, né, uma função a mais, uma tarefa a mais para o gestor, mas na verdade, quando ele presta esse papel de suporte, de orientação a um servidor, a gente sabe que isso faz bem também para quem Exatamente, faz isso, né? Quando a com gente certeza. presta esse suporte, a gente está também se beneficiando, né? Porque quando o gestor consegue estabelecer uma relação de confiança, de solidariedade entre ele e o seu servidor, e entre toda a sua equipe, esse é o principal fator de saúde, né, de promoção de saúde numa unidade de trabalho. É a solidariedade entre os pares, é a confiança, é a palavra poder circular, poder ser dita, né, não ter medo de se colocar, saber que quando está passando por alguma dificuldade vai ser ouvido, vai ser atendido. Então, isso faz parte do processo de gestão justamente por isso, porque uma Exatamente. equipe funcional é uma equipe coesa, uma equipe que consegue se amparar, consegue ser suporte um do outro, né? E Exatamente. como você falou, tem servidores que moram sozinhos, e assim, a gente sabe que tem servidores que são de outros estados e moram sozinhos aqui. Então, assim, além de estar sozinho em casa, está longe geograficamente dos seus familiares. Então, a sensação da distância, né, pode estar pesando muito mais. Então, quando for ter essa escuta ativa, né, com seus servidores, é procurar saber, para além da questão do trabalho em si, né, das metas que foram estabelecidas, né, do trabalho que está se esperando para aquela semana ou para aquele dia, mas perguntar também como é que você está, como é que está a sua família, Exatamente. Isso aí. E aí, assim, né? a gente sabe que no contexto do tribunal é difícil o gestor também oferecer um apoio técnico, né? Mas aí, como assim, tem pessoas que não tinham computador, não tinha. Então, assim, dentro do possível, o que ele puder oferecer de apoio técnico também, né? Às vezes tem algum membro da equipe que sabe mexer em computador, sabe tirar alguma dúvida, e aí elege alguém, né? De repente dá aquela responsabilidade para outro membro da equipe, e aí tira alguma outra atividade dele e deixa ele por conta disso. A gente agora vai ter que usar muita criatividade. O gestor, principalmente, vai ter que usar muita criatividade. E, assim, essa é a nova maneira de gerir hoje em dia, né? É justamente isso. É otimizar, né? E utilizar muito a criatividade. Porque E usar, as como você redes falou, estão aí, né? As redes estão marginalizando o tipo de gerenciamento que havia antes, né? Então, assim, a gente tem que começar a se orientar aí por esse novo modelo de gestão, né? Mais sim, horizontal, mais. e o que você falou, Lília, é fundamental no sentido assim, de quais são as estratégias e recursos que são possíveis de serem acionados nesse momento, né? Então, o gestor também não está sozinho, né? Por exemplo, a gente sabe que eles têm um grupo de gestores no WhatsApp, então, utilizar muito esse recurso para construir uma rede de apoio, uma rede de solidariedade, que aí pode ser tanto o apoio técnico, né, como você falou, olha, estou com dificuldades e tal, como é que vocês como é que vocês resolveram? Alguém também teve essa mesma dificuldade? Então, é hora de fortalecer, né, essa parceria e essas trocas para entregar os melhores resultados, né? E aí abrir para o servidor esse canal com o gestor, com a equipe ou com quem do tribunal que possa fornecer alguma ajuda, né? Não é tipo assim, se vira, né? É tentar ajudar aí nessas questões que talvez ele próprio, como gestor, não consiga resolver, né? Mas tentar administrar isso, né? Da melhor forma possível, né? Outra coisa é ele informar em que canais digitais o servidor pode encontrá-lo, né? O e-mail, o Zap, deixar bem claro.
em que lugar e em que horário que pode ser procurado pelo servidor. Uma outra dica que a gente também gostaria de falar é assim, tentar ser o mais específico possível, né? Tentar fixar objetivos bem específicos, mensuráveis, que tenha bastante clareza para o servidor saber exatamente o que ele tem que fazer, porque isso, assim, dá mais segurança, né, para o servidor que está no teletrabalho, que, pelo menos em tese, está com mais autonomia, para poder ele se organizar também, né? E nesse ponto, né, eu gostaria de registrar, assim, que eu acho super importante, é que todo esse trabalho entregue seja reconhecido, porque o reconhecimento do trabalho é um fator de proteção de saúde, né? A gente sabe que os servidores estão fazendo de tudo, pelo que a gente tem acompanhado do movimento da instituição nesse momento, a gente está vendo que a Justiça do Trabalho está fazendo um excelente trabalho, né? Os servidores estão surpreendendo, dando conta, mantendo a instituição funcionando, sim, super bem na medida do possível para o momento. E então eles precisam obter esse reconhecimento. Isso aí é fator de motivação, é um dos fatores principais, eu diria até de motivação, né? É o reconhecimento do trabalho realizado. Então, só de dizer assim, olha, o combinado era X, e o servidor entregou o X, ou seja, não entregou além, mas reconhecer que aquilo ali é o suficiente, é importante e é necessário dizer, olha, muito bem, você conseguiu fazer, apesar de todas as dificuldades do momento, né? Apesar de a gente saber que as condições estão difíceis, que está difícil para todo mundo, então, dar uma valorizada nessa entrega é super importante, né, Lília? Então, pelo que a gente está sabendo, o Tribunal do TRT da Primeira Região está super bem na produtividade, no ranking, né, de produtividade, então, assim, valorizar isso e, assim, e também refletir a que preço que está sendo essa produtividade, né? Então, assim, procurar equilibrar um pouco isso, né? Isso. Tentar, até na hora de fixar as metas, né? Pensar um pouco nisso, assim, poxa, como que todo mundo está reclamando, a crise está grande e está conseguindo, né? Então a gente sabe que isso, né? A gente tem que, isso é muito relevante, está falando que a gente sabe que existem os custos disso, né? Então, tem servidor que está aí deixando alguma parte de fora para dar conta desse trabalho, alguma questão pessoal, por exemplo, não está conseguindo dormir direito, né? Não está conseguindo, às vezes, se alimentar da melhor forma possível, então, para poder dar conta do trabalho, não consegue cozinhar e ter comer uma comida de verdade, né? Como eu chamo lá no meu outro projeto. Então, às vezes, comendo pior, né? Então, a gente sabe que pode estar sendo à custa de um desgaste, né, de uma questão de saúde que está sendo colocada um pouco de lado. Então, justamente por isso, é importante a gente estar aqui tentando fazer esse debate no sentido de um equilíbrio, né, entre manter o funcionamento, manter a produtividade, mas que o olhar para a saúde e para o bem-estar, né, do servidor não fique de lado. E aí, uma outra orientação que eu me lembrei nesse momento, assim, que vai estar aqui na descrição do link também, são as orientações de ergonomia, né? O gestor está sempre lembrando, gente, olha, né? Vamos lembrar de ter uma postura no trabalho, de ajustar, né, os equipamentos, a cadeira, a mesa, dentro do possível para o melhor conforto. Isso aí ajuda também e mostra uma preocupação, né, do gestor com o bem-estar do servidor. Sim, essa questão que você falou agora é muito importante porque, assim, principalmente quem não está acostumado com teletrabalho pode, e às vezes principalmente quem é ansioso, né, pode começar a trabalhar e ir direto. É muito importante, mas muito importante a pausa. Exatamente. O horário da pausa, os horários de descanso, o lazer. O direito à desconexão, né, Lília? Exatamente, mas eu estou em casa, como é que vai ter período de lazer? Vai ver um filme com o filho, vai fazer uma atividade física. Eu, por exemplo, estou fazendo Pilates com a minha filha, que é instrutora de Pilates, né? Então, 3 vezes na semana eu estou fazendo uma atividade com ela. É claro que eu estou numa outra realidade, já estou aposentada, né? Posso me considerar privilegiada nesse momento.
Mas, assim, é possível fazer isso, entendeu? E é até importante você fixar um horário para fazer atividade física. Está tendo muitas lives, você pode fazer no Instagram, no YouTube, em vários locais. Então, você pode fixar aquele horário no meio da jornada, justamente para te obrigar a fazer a pausa. Porque, às vezes, você não consegue fazer a pausa, você se empolga, e esse foi um dos relatos de uma das alunas do curso que eu estou dando agora, disso, que ela se empolga, e aí, quando ela vai ver, meia-noite, ela está no computador. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. E o gestor, como você bem lembrou, tem que observar muito, que é uma reclamação que eu tenho ouvido muito também, a questão do direito à desconexão. Tomar cuidado com isso, de mandar e-mail 3 horas da manhã, mandar zap 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. A gente teve alguns feriados agora, né? Então, de mandar trabalho no feriado, vamos tentar todo mundo preservar esses direitos, né? E esses momentos, porque isso uma coisa que você falou aí é muito importante, assim, porque quando a gente falou lá, né? Às vezes uma equipe está entregando o que foi combinado e tem um servidor que se destaca e está fazendo uma entrega além do normal, uma super produtividade. E aí esse gestor pode ficar achando assim, poxa, mas se ele consegue, né? Todo mundo consegue. Isso é muito comum. Isso, e eu também escuto bastante isso, né? E aí, isso daí cria até uma dificuldade ali no relacionamento, cria algum constrangimento, então tem que ser, por isso que a gente tem pontuado bastante aqui, né, em que condições esse servidor está exercendo, né, com quais possibilidades, com que ferramentas, com que estratégias, que recursos ele está tendo para poder dar conta desse momento. E aí, vai caber sim ao gestor essa escuta ativa e de, na hora de ver o resultado do trabalho, não focar só no resultado, mas perguntar como é que foi para você fazer esse trabalho, essa semana, né, esse dia. E se por acaso não for feita alguma entrega, não, olha, não deu para fazer essa parte, ou ficou aquém do que, né, a orientação seria do gestor entender, mas assim, o que aconteceu? Foi alguma coisa pontual? Ou o que vem acontecendo? E aí, é nesse sentido que a gente está disponibilizando aqui na descrição do vídeo, o que eu chamei assim, de um cardápio de recursos disponíveis para que o gestor... Muito bom. Para que o gestor tenha acesso e, identificando alguma demanda do servidor, ele possa consultar ali, encaminhar o material, né, para ele poder ajudar o servidor a procurar um local de atendimento. Porque a gente sabe que, né, o gestor pode ser o primeiro a receber alguma demanda, pode ser o primeiro a receber diretamente, explicitamente pelo servidor, ou perceber. Se ele percebe, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né, que ele pode perceber aí nas reuniões com os servidores, ou então no contato individual, né? Uma questão de violência doméstica que esteja acontecendo, por exemplo, né? O que ele faz se ele percebe isso? Como é que ele age? Então, a gente está disponibilizando aqui os canais de atendimento para denúncia, né? E para orientação da pessoa que esteja passando por isso. Isso é muito importante. Se o gestor não se sentir confortável, capacitado para lidar com isso, mas percebeu a demanda, entre em contato com a coordenadora de saúde, né? Para a gente poder orientar. Uma outra situação, a gente sabe que é normal, nesse período, normal dentro da pandemia, uma situação de maior irritabilidade, maior ansiedade, medo, por exemplo, né? O estresse, por exemplo, um servidor que é casado, imagina, com uma esposa ou um marido que seja um médico ou um enfermeiro que esteja na linha de frente, né, do enfrentamento à Covid. Então, essa família está numa tensão muito maior, né? A gente sabe que tem famílias que estão se isolando em cômodos da casa, né? Uma pessoa que está com maior risco está isolada num cômodo da casa. Então, isso é um estresse muito grande. Fora aqueles que, de fato, estão perdendo, né, algum familiar para essa doença. Então, é fundamental que, assim, o que eu faço se eu me deparo com essa demanda? Para onde eu oriento, onde eu encaminho, que recurso. Então, o gestor, a gente está falando, né, que ele tem aqui um cardápiozinho de opções e que eu gostaria de orientar que eles tivessem isso à mão no seu ambiente de trabalho, né? Pode imprimir, anotar ali alguma coisa e deixar ali como seu cardápio de opções para ação
se identificados alguns daqueles casos, porque estando à mão é possível uma atitude rápida, num caso de emergência, por exemplo, né? Então, assim, são dois exemplos que podem ocorrer, que o gestor pode ter uma atuação como agente promotor de saúde e como agente ativo, né, nesse processo. Até para eles encaminharem para vocês, né, os casos que identifiquem, né, que seja, que precise de ajuda, uma ajuda mais especializada, né, e também ele procurar, o gestor procurar orientar, e assim, até com relação a isso que você falou, né, de um da equipe conseguiu fazer e os outros fizeram menos, alguma coisa assim, tentar distribuir equitativamente, mas equitativamente no sentido de ser observada as diferenças, né, individuais. Então, por exemplo, talvez seja o caso, nesse momento, não exigir tanto daquela pessoa que está com o idoso lá, ou com as crianças dentro de casa, e talvez exigir depois você faça uma compensação, usar a criatividade, né? Porque, assim, infelizmente, você vai ter que observar. Exatamente, que os próprios membros da equipe. Assim, que os próprios membros da equipe talvez se exatamente. Então, assim, nesse sentido que eu acho que uma estratégia muito boa é você fazer uma reunião, uma videoconferência que seja, né, com todos os membros da equipe, ou procurar ouvi-los, né, praticar a escuta ativa, ouvir como que eles estão se sentindo, deixar eles falarem um pouco, e aí, dentro disso, quem sabe, eu acho uma boa levar para a equipe, às vezes, administrar isso, ajudar a criar uma agenda que atenda essas necessidades individuais, né, essas diferenças, e aí coloque prioridades, isso, de repente, tudo junto. É claro que tem assuntos que são mais polêmicos e tudo, que você vai ter que dar a palavra final, mas o que você puder estabelecer junto com a sua equipe, isso surte um efeito muito grande. Não parece, não, mas é uma coisa que surge um efeito maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa que participa das decisões, e essa é uma nova forma mesmo de gerenciar hoje em dia, né, mais horizontal, como a gente estava falando, ela se sente mais responsável. Lília. Oi. Você podia repetir essa parte da orientação para os gestores fazerem a reunião e contatos individuais, porque ficou bem cortada. Tá. Uma das estratégias que eu acho bem importante é do gestor fazer a reunião, tentar fazer pelo menos uma vez por semana uma reunião com a equipe por videoconferência, e aí com todos participando, procurar ouvir cada um com as suas dificuldades, perguntar como estão se sentindo, praticar uma escuta ativa, né? E ali estabelecer as metas, as prioridades, tentar fazer o máximo que você puder decidir em conjunto com a equipe. Porque quando você decide junto com a equipe e a equipe participa, ela se sente responsável, ela se sente inserida na organização, e aí ela vai produzir muito melhor. Por quê? Porque ela participou daquilo, entendeu? Então, ela pensa duas vezes antes de não cumprir uma meta que foi imposta e uma meta que foi estabelecida em conjunto. Porque ela fala, não, eu participei, eu disse que eu podia fazer, eu concordei que a gente conseguiria fazer. Então, assim, isso faz muita diferença. Eu sei porque foi no trabalho presencial, mas eu tive essa experiência como gestora, e a equipe, eu fidelizava a equipe quando eu colocava alguma questão, algum assunto para elas decidirem junto comigo. Então, assim, o gestor tem que praticar um pouco a humildade também. Isso, né? Pode ajudar a aliviar o peso dos gestores, né, nesse momento. Isso, exatamente. Das decisões, né? Aparentemente, parece que você está, né, dando muita abertura, né? Está dando muito mole e tudo, mas não, você está dividindo a carga com eles, né? E, assim, você está praticando a humildade também, que é uma boa característica, né, para a gente ter até como pessoa, independente se gestor ou não. Então, assim, surte um efeito muito grande isso, de você levar a questão para o grupo e o grupo ajudar a escolher.
E aí, a outra coisa, assim, você fixar horários, observar o direito à desconexão, que é super importante também, né? Não ficar mandando e-mail em qualquer horário, né? Procurar observar isso. Estabelecer horários, porque a gente até já tinha abordado essa questão da desconexão, mas aí é uma coisa que é importante, tipo assim, tem uns que falam assim, mas eu mando o e-mail de madrugada, mas a pessoa só vai abrir no outro dia. Mas assim, a gente não tem noção das pessoas ansiosas como são. Às vezes a pessoa é tão ansiosa Exatamente. que ela recebe ali o aviso do e-mail, ela já abre, ela já quer fazer, ela já. Então, assim, quem é muito ansioso tem muita dificuldade com isso. Então, assim, vamos respeitar, vamos sim, estabelecer que esse direito à desconexão é muito importante. Estou ouvindo muitos relatos com relação a isso. Então, assim, o direito à desconexão E o mesmo. que você falou, né? Sim, e o que você falou, essa questão de combinar, né, o horário para reunião, principalmente reunião por videoconferência, é super importante, porque como a gente está na nossa casa, a gente está num ambiente mais confortável, então a gente está com uma roupa mais confortável, a gente está com os filhos percorrendo pela casa, então não é todo momento em que uma ligação por vídeo, né, por videoconferência, você pode atender. Então, assim, evitar essa surpresa é importante, né? Até para o servidor ficar mais tranquilo e saber assim, não, ele vai se preparar para aquele momento em que foi combinado, né? Então, evitar essa coisa de última hora, da urgência de uma videoconferência, né, de uma reunião nesse sentido, é Isso. super importante. E eu acho que, não sei se a gente frisou, mas que você falou também dessa coisa, né? Uma reunião por semana com a equipe para manter os vínculos, para dar risada, para também contar como tem sido as estratégias de enfrentamento de cada um, saber de cada um como é que está passando, né? O que tem feito. E um contato, como você colocou, um contato individual, né, do gestor com cada um, para que talvez no momento do individual ele consiga se abrir uma coisa que ele não conseguiu no grupo. Exatamente. Antes de fazer o contato com o grupo, é importante ele fazer individual, procurar saber se está precisando de alguma ajuda, praticar essa escutativa no individual e já preparar mais ou menos, até se achar que é produtivo, fazer até um checklist antes dos assuntos que serão tratados na reunião, e aí ouvir cada um individualmente, depois já ficar certo o que vai ser tratado na reunião, né? E ali ser tratado isso. E aí, assim, pode até estabelecer um horário ou um dia da semana que vai falar com fulano, com Beltrano e tal, e tudo, porque é importante não marcar, assim, tipo assim, com muito em cima o horário de uma reunião, né? Respeitar isso, assim, esse efeito surpresa não é legal, né? Principalmente para quem é ansioso, procurar ter muito cuidado com isso Sim. também. Outra coisa que é muito importante é tudo que for, qualquer decisão, qualquer nova regulamentação, novo ato, qualquer orientação que venha de cima ou que da alta direção e vai para o gestor passar para o servidor, procurar informar ao mesmo tempo para todos, para não ficar parecendo que você está dando preferência para um, dá preferência para outro, né? Falou com fulano, não falou comigo, aí fulano que falou comigo. Isso é uma boa estratégia também, né? Procurar ter esse cuidado. Isso também, isso é super importante, porque a comunicação, você tocou num ponto, assim, muito importante, porque a questão da comunicação, né? Porque a gente sabe que a comunicação à distância, ela, até a presencial já gera algum desencontro entre o que foi dito e o que foi percebido, né, que foi compreendido pelo interlocutor. Então, se eu te falo se eu te passo uma orientação agora, e passo uma outro colega da equipe depois pode ser no processo de explicar as orientações, eu explico de maneiras diferentes e cada um entenda de forma diferente. Então, quando você faz isso para o grupo de uma vez só, as possíveis não compreensões dessa mensagem podem ser solucionadas, podem ser resolvidas na hora, né? E não dá margem a outras interpretações que podem acabar gerando desconfortos, né, na equipe. Para evitar Principalmente, né, o WhatsApp, né, com essas mensagens escritas, que às vezes não vem a emoção junto, não vem assim, você entender o que a outra pessoa está querendo realmente dizer. Para evitar aquele efeito telefone sem fio, né? Que a gente fala, telefone sem fio.
Então, é melhor evitar Exatamente, esse tipo de coisa, podendo exatamente. evitar. Já é um momento de crise, aí evitar menos uma crise, né? E aí, assim, nesses Isso. momentos. Lília, eu... Não, é só para a gente encaminhando aqui para a gente fechar, a gente, assim, por nós duas, né, a gente sabe que a gente ficaria aqui batendo esse papo por um tempão, mas a gente sabe do limite de tempo, então a gente pelo menos assim, eu me proponho, né, e ver da sua parte se for possível, se houver interesse, oportunidade dos servidores demandarem mais algum conteúdo nesse sentido, a gente pode gravar um outro vídeo com outras dicas, com outras orientações, abordando outros temas que forem sugeridos numa próxima oportunidade. Então, eu sei que você tem muitas dicas, porque a sua experiência é riquíssima, né? Mas eu queria que você me encaminhasse agora assim, para suas últimas dicas, né, de uma forma um pouco mais objetiva, e suas considerações finais, para a gente poder fechar esse vídeo. Tá bom. Eu queria, assim, só para terminar, e vários outros assuntos, alguma coisa puxa a outra, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Mas aí, assim, eu ouvi algum relato de algumas pessoas do tribunal que não teriam muito, assim, o que fazer, porque a atividade dele é eminentemente presencial. E aí, assim, o gestor também fica numa situação, às vezes, difícil, porque tem que cobrar de muita coisa e cobrar menos desse que não tem o que fazer, enfim. E aí, assim, são vários casos, né? Às vezes aquela atividade vai estar temporariamente suspensa por conta da pandemia e tudo. Então, o gestor discutir com ele, né, como que ele poderia utilizar esse tempo, né, de maneira que fosse bem aproveitado, né, e criarem juntos uma alternativa, né, de estudo, de aprimoramento ou desenvolvimento de uma atividade futura, alguma coisa que possa contribuir para a equipe, entendeu? Alguma forma que ele possa ajudar o colega à distância, utilizar isso de forma criativa. E como última dica, que eu acho bem interessante também, o gestor, dependendo do tipo de relacionamento que ele tem com a equipe, né, ele procurar marcar reuniões, né, videoconferências, para lazer. Tipo assim, vamos marcar da gente beber vinho juntos. Aí cada um na sua casa com seu vinho e tomando vinho. Vamos marcar para ouvir música. Alguém da equipe toca. Alguém declama poesia. Então, assim, usar a criatividade também para isso, né? Que às vezes a equipe, por exemplo, a equipe com quem eu trabalhava na segunda vara era super animada. E a gente ria muito junto, saía muito junto e tudo. Então, assim, se agora a gente estivesse nesse contexto, a gente com certeza estaria marcando alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, se há um bom relacionamento, se há isso, procurem usar a criatividade também para isso, né? Para criar uma forma de manter aquele ambiente agradável e das pessoas também, é uma forma, às vezes, até de obrigar quem não está conseguindo relaxar, uma forma de relaxar. Então, assim, eu queria Exatamente. terminar falando isso, agradecer muito a oportunidade, para mim uma honra, um prazer, eu fico até emocionada de estar aqui com vocês, porque o tribunal está no meu coração e eu criei muito a minha identidade pessoal pela minha identidade profissional. Então, assim, é muito importante eu poder contribuir, nem que seja com uma simples dica, uma simples fala, para mim é super importante isso, estar aqui com vocês nesse momento, né, de crise. E é isso, vamos procurar incentivar, né? Vamos procurar pensar positivo, que isso vai passar logo e que a gente vai ficar bem, e que a gente vai estar também se solidarizando com as pessoas que estão se contaminando ou perdendo parentes e amigos. Então, vamos procurar nos aproximar, né? Cada vez mais e ser solidários. Exatamente. Mais uma vez eu te agradeço, adorei o nosso bate-papo, achei super produtivo, super é, bacana, e espero que seja bom também para todos os servidores e gestores que tiverem acesso ao vídeo.
E como você fez, né, eu acho que essa é também uma última dica do gestor, né, sempre tentar passar uma mensagem positiva, né, para a sua equipe, né, e tentar resgatar quais as estratégias do passado, quais os recursos que foram utilizados pela sua equipe nos momentos mais difíceis, porque a gente sabe, como servidor, que a gente já vivenciou outros momentos muito difíceis, né? Não como esse, não da mesma magnitude, intensidade, natureza, mas que a gente, por conta dos processos de trabalho, a gente já enfrentou dificuldades aí e a equipe conseguiu dar conta de alguma forma, né? Então, para quem está desestimulado, para quem está mais cabisbaixo, achando mais difícil, né, fazer esse movimento com a equipe de, peraí, vamos lembrar, olha só, quando aconteceu isso, a gente deu conta, a gente conseguiu, como é que a gente fez? Resgatar essas estratégias é super importante. Isso seja enquanto equipe, e seja também num lado muito importante que eu queria frisar agora, Lili, é que, assim, os servidores, eles se conhecem e convivem por muito tempo juntos. Então, é comum que eles relatem situações da vida privada para os colegas, e aí você tem um conhecimento ali muito grande do histórico dessa pessoa, né? Então, você sabe, às vezes, se perdeu o marido, você sabe se ou a esposa perdeu o emprego, aquilo foi muito difícil em algum momento da vida, outros que perderam filho, ou outras perdas que não, né, outros processos super difíceis, uma doença que tiveram que enfrentar, e que o servidor compartilhou isso com alguém da equipe ou com toda a equipe, e a força que foi gerada naquele momento para poder dar suporte e amparo para esse servidor. Então, lembrar assim, e nesse momento de você lembra como foi, você lembra como você fez, você lembra que foi possível, né, ultrapassar, superar isso? Isso é muito importante nesse momento. Oferecer essa segurança, esse suporte é fundamental. Entender que a gente está, sim, vai continuar no estado de alerta, mas que existem alguns sintomas e reações que são esperadas para esse primeiro trimestre, né, de pandemia. A OMS, né, tem lá, inclusive na cartilha que eu estou disponibilizando aqui, quais são essas reações esperadas, né, entre elas o medo, a insegurança, a raiva, a angústia, até a violência, e ela pode se expressar como uma violência na comunicação também, e alguns atos que pareçam super anormais, mas que dentro da análise, né, de saúde mental vão ser consideradas um pouco normais dentro desse período. E aí é interessante o gestor dar uma olhada na cartilha, ver o que né, é esperado como normal para o período, para ele poder né, dar o primeiro conforto para esse servidor, dizendo, olha, isso que você está sentindo é normal para esse período, está dentro do esperado, né? Aí, e começar a entender o que ultrapassa isso, o que já está ultrapassando ali o esperado para o momento, se ele considera que é necessário um atendimento mais especializado de um psiquiatra ou de um psicólogo, de outro profissional de saúde, ele ter ali um canal para encaminhar essa demanda. Então, o mais importante, né, que eu deixo de mensagem é a solidariedade, a empatia, o fortalecimento dos laços entre a equipe, porque isso vai ser o fator de proteção de saúde para enfrentar esse momento. E dizer que isso vai passar, com certeza, né, vai passar, e que a superação desse momento, ela vai trazer os pontos positivos, né? Quando a gente olhar para trás e ver o que a gente aprendeu, que a gente... Isso, então, só para concluir, né, para deixar essa mensagem positiva de que a gente vai conseguir enfrentar isso, assim, se a gente se unir, né, se a gente conseguir reunir forças, e quando passar esse momento, a gente olhar para trás e ver que a gente cresceu, que a gente construiu coisas novas, que a gente tem novos aprendizados para poder levar o trabalho até de uma outra forma, ou até a vida, né? Reconfigurar novos planos e talvez um novo normal, né? E que isso é importante e faz parte, assim, de um processo de construção de saúde. A saúde, né, como eu sempre falo, ela não é um estado, né, mas ela é um processo dinâmico. Então, durante o dia, a gente tem várias alterações no nosso estado de saúde. E durante um tempo maior também, né, um processo de oscilação. E a gente, quando está se sentindo mal, quando está
com a saúde um pouco mais debilitada, o principal fator para recompor esse equilíbrio é a gente ter estratégias e recursos disponíveis para que a gente se sinta novamente saudável, porque o saudável não é a ausência só, né, de doença, né, tem pessoas que doença e conseguem trabalhar muito bem, conseguem viver muito bem, o diabetes é um exemplo disso, né, que controlado consegue ser bastante funcional, mas tem pessoas que aparentemente estejam normais e estejam não se sentindo saudáveis, não se sentindo muito bem. Então é importante ter essas reflexões que ultrapassam essa ideia da doença como algo que aparece só no corpo, né? E aí eu digo isso porque nesse momento a gente está com um cuidado muito maior na questão da saúde mental. Sim. Então eu finalizo dizendo assim que os gestores têm o maior cuidado possível com suas equipes, né? Que tenham o maior carinho na condução desse processo para que todos saiam assim bem e tendo aprendizados ao longo desse processo. Isso mesmo, vamos ter fé que a gente vai sair dessa melhores. Sim. Então tá bom, Lília, um grande abraço, até a próxima. Um abração, muito obrigada, beijo.